Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha no meu canal no YouTube. E hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês porque o tema é muito especial. Nós vamos falar sobre um tema bem legal que você só vai descobrir, evidentemente, depois da abertura do nosso vídeo. Solta a vinheta aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre provas, especificamente sobre a teoria geral das provas. E tem um conceito de prova que é muito famoso e igualmente errado, que diz assim: prova é todo meio idôneo que tem por objetivo demonstrar a veracidade de um fato. Esse conceito é absurdo, porque fatos não são verdadeiros ou falsos. Fatos aconteceram ou não aconteceram. Então a prova tem por objetivo demonstrar a veracidade do que as partes dizem sobre um determinado fato. O melhor conceito de prova seria: é todo meio idôneo capaz de demonstrar a veracidade das alegações das partes sobre um fato. E daí a gente consegue compreender que o objeto da prova são fatos. Ou seja, a prova recai sobre fatos. Eu não preciso demonstrar a existência de direito, eu apenas preciso demonstrar a existência de fatos. Tem alguns ditados latinos que são famosos com relação a essa conclusão que nós tivemos agora. Por exemplo, narra mihi factum, dabo tibi ius, me dá os fatos que eu te dou o direito, ou iura novit curia, o juiz conhece a lei. Portanto, a atividade probatória recai sobre os fatos discutidos naquele processo. Só tem um detalhe: eu não preciso fazer prova sobre direito, essa é a regra. Aliás, também não faria sentido isso. Imagina a petição inicial: o réu infringiu o artigo 186 do Código Civil, documento anexo, uma cópia do Código Civil. Alguém faz isso? Não, ninguém faz isso. Evidentemente que eu não preciso fazer prova de direito. Não preciso. Mas essa é apenas a regra, porque existem exceções. Existem 4 exceções. Se a parte alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o juiz pode determinar que se produza prova sobre a existência e sobre a vigência desse determinado direito. Então, cuidado com um detalhe, porque quando a prova recai sobre fatos, o ônus da prova decorre da convenção das partes, decorre da lei ou decorre de uma decisão judicial. A gente já fala sobre isso. Mas quando o ônus da prova recai excepcionalmente sobre direito, esse ônus é sempre op iudicis, ou seja, eu preciso que haja uma determinação judicial nesse sentido. Pois bem, se o ônus da prova, quando o que eu quero demonstrar é a existência de um direito, decorre sempre do juiz, na regra, quando eu quero demonstrar fatos, que fatos aconteceram e como eles aconteceram, aí eu posso ter 3 formas de imposição desse ônus da prova. Todas essas formas estão no artigo 373 do novo CPC. A primeira delas, o ônus da prova pode ser decorrente da convenção das partes. As partes podem convencionar tanto dentro quanto fora do processo, antes do processo começar, um contrato, por exemplo, podem convencionar que determinada prova será produzida por essa ou por aquela parte. É a previsão genérica do artigo 190 do CPC e específica do artigo 373, parágrafo 3º, que diz que as partes podem convencionar sobre o ônus da prova, desde que elas sejam capazes e que essa disposição sobre o ônus da prova não faça com que a produção de uma certa prova seja muito difícil ou impossível para que aquela parte produza, o que a gente chama doutrinariamente de prova diabólica. Pois bem, então o ônus da prova pode ser imposto de modo convencional, dessa maneira, mas também pode ser uma imposição da lei, e é aquela famosa frase: o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se o autor alega um fato, ele prova esse fato. Se o réu alega um fato, ele prova esse fato. Tranquila, é o caput do artigo 333. Mas a grande novidade com relação a ônus da prova e a imposição do ônus da prova está no artigo 373, parágrafo 1º.
aquela hipótese do juiz analisar o caso concreto e identificar qual das partes tem melhor condição de produzir aquela prova. Qual das partes tem melhor capacidade de produção probatória. No Código anterior, isso acontecia apenas nas relações de consumo e era a previsão do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. No novo CPC, eu tenho uma previsão genérica dessa possibilidade de inversão do ônus da prova para qualquer causa. Absolutamente qualquer causa pode ser feita essa inversão do ônus da prova. Vejam então as diferenças entre a inversão do ônus da prova no CPC antigo, que era só para relação de consumo, e no novo CPC. Na época do CPC antigo, para que houvesse a inversão do ônus da prova, primeiro requisito, era preciso que a prova fosse diabólica, ou seja, aquela parte que tinha o ônus de produção probatória por força de lei não conseguia produzir aquela prova e a parte contrária então é que faria a produção. Primeiro requisito. Segundo requisito, só era possível em relação de consumo. A previsão, aliás, era do Código de Defesa do Consumidor. E terceiro requisito, a inversão do ônus da prova era uma via de mão única, ela só era possível em favor do consumidor, nunca contra o consumidor. No novo CPC, os requisitos para a inversão do ônus da prova, 373, parágrafo 1º, são os seguintes. São três também. Primeiro, igual ao anterior, prova diabólica. Segundo, vale para qualquer relação jurídica discutida no processo, exceto relação de consumo. Olha que curioso, no Código Velho era só para relação de consumo, no Código anterior era só relação de consumo. No Código Novo, é para qualquer relação jurídica discutida no processo, exceto relação de consumo. E por que não está abrangida a relação de consumo? Porque a inversão do ônus da prova em relação consumerista continua em vigor no CDC, que é lei especial. Lei especial afasta a lei geral. Terceiro requisito, agora é uma via de mão dupla. É possível inverter o ônus da prova para qualquer lado, para qualquer das partes, sem nenhum problema. Eu me despeço de vocês, se inscrevam aqui nesse canal, curtam o vídeo, mandem seus comentários e a gente vai conversando sobre o novo CPC. Tchau, tchau! Podemos? E se eu ligar o ar-condicionado, vocês assistindo o vídeo não vão gostar do barulho. Por vocês é esse sacrifício. Podemos?